tem a oportunidade de conviver e conhecer melhor os ingleses, percebe, sabe, que eles são um povo interessante. Eles têm um humor muito peculiar. Eles são irônicos, mas divertidos. E talvez a coisa mais legal dos ingleses é que eles têm muito fair play. Eles sabem perder. E isso, de certa maneira, na minha opinião, se reflete na fotografia inglesa, pelo menos em alguns fotógrafos que a gente conhece. Quero mostrar isso para vocês. Eu sou o Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia já faz muitos anos, mais de 40 anos que eu trabalho com fotografia e dou aula. Então, hoje eu quero falar a respeito dessa característica peculiar aos ingleses, que é um jeito de enxergar o mundo. Eles têm uma certa ironia, eles têm uma certa. Assim, eles não ligam muito para aquilo que as outras pessoas estão pensando a respeito deles. E creio que isso fica bem manifesto na fotografia. Então vamos lá. Para mostrar isso para vocês, eu escolhi dois fotógrafos ingleses. Olha só, aquilo que eu comentei, né? Que eles têm fair play, eles sabem perder, vamos dizer assim. E quando eles perdem, de certa maneira, eles respeitam e até admiram os competidores, até às vezes os inimigos. Os ingleses são interessantes. Aqui eu estou comentando assim, a gente pode destacar dois fotógrafos ingleses que mostram aspectos da sociedade inglesa com uma certa ironia. Eu escolhi dois caras, cujos trabalhos eu conheço relativamente bem. O primeiro é o Tony Ray Jones, que nasceu em 1941 e morreu em 72, muito precocemente. Ele viveu na Inglaterra, depois passou uma pequena temporada nos Estados Unidos, voltou e faleceu prematuramente. E o outro é o Martin Parr, que nasceu em 52, está vivo, funcionando, já esteve aqui no Brasil, acho que várias vezes, e, de certa maneira, segue a linha do Tony Ray Jones. Eu acho que o Martin Parr, claro, com uma linguagem mais moderna, Martin Parr usa fotografias coloridas, enquanto o Tony Ray Jones só fazia preto e branco, até onde eu conheço. Mas eu acho que o Martin Parr, de alguma maneira, segue a trilha, segue o caminho do Tony Ray Jones. Para mostrar essas fotografias, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Normalmente a gente mostra o trabalho de um e depois o trabalho de outro. Eu resolvi misturar as fotografias. Claro que tomei o cuidado de colocar as iniciais, né, Tony Ray Jones, ou MP, Martin Parr, para cada uma delas. Mas é fácil perceber de quem é uma determinada fotografia. Porque o Martin Parr é tudo colorido e o Tony Ray Jones é tudo em preto e branco. Então eu misturei. Às vezes eu reconhecia uma característica numa determinada foto de um e colocava junto com uma foto semelhante do outro. Tem fotografia de cidade, tem muita coisa feita na praia, aquelas praias inglesas lindíssimas, que vocês já podem imaginar. Mas eu acho que o mais interessante é a gente aprender esse estilo inglês, essa coisa até meio saborosa que eles têm. Evidentemente, isso pode servir como estímulo para um trabalho semelhante no Brasil. Tem gente até que faz, mas eu acho que vale a pena quem gosta de fotografia de rua ficar ligado, ficar assim esperto, porque isso é um tipo de trabalho que a gente pode fazer aqui. É bem verdade que o humor brasileiro é, na minha opinião, diferente do humor inglês. Acho que a gente é mais debochado e os ingleses são mais contidos, mas eles têm essa fineza no humor, essa finesse no humor. Então vamos começar. Espero que vocês gostem, né? Aqui, ó, foto, olha lá, Tony Ray Jones. Veja, é uma fotografia de rua
que ele fotografa em vários lugares, em vários ambientes. Aí as crianças. É verdade que isso é uma fotografia de 50 anos atrás. Ele morreu em 72. Então, isso aí é dos anos 60 e tantos. O mundo era muito diferente. Mas ele fotografa, por exemplo, alguns concursos de beleza. E aí você vai percebendo como é a Inglaterra daqueles tempos. Então, essa é do Tony Ray. Essa aqui também é dele. Veja que coisa interessante. Um casal, provavelmente, num concurso de dança. Né? O casal se apresentando, senhor e a senhora. Eles têm um certo charme. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção de vocês é que, nesse período, as pessoas se vestiam de uma forma muito mais contida, mais elegante do que os ingleses e nós nos vestimos hoje. Claro, tinha gente de camiseta também, mas, de forma geral, as pessoas estavam mais bem compostas. Então, uma outra foto da sociedade inglesa do período. Essa aqui já é do Martin Parr. Veja que coisa mais biruta, né? A senhora com o bebê, dando comida, trocando o bebê, no meio de um lixo como esse. Né? E vida que segue. Né? Tem lá um solzinho, os ingleses aproveitam todo o sol disponível. Então, o Martin Parr fez essa senhora com o carrinho, com o bebê, com essa água aí, que pode ser um canal, pode ser um rio, qualquer coisa assim, mas uma baita de uma sujeira. Veja que é um jeito de curtir a vida. As praias inglesas são horríveis, né, para a gente. Essa aqui, veja aí, esse senhor tomando sol, eles gostam muito de um solzinho, ele sentado numa cadeira, numa espreguiçadeira, o sol está chegando aqui, todos eles sentados de frente para o sol, tomando lá uma luz. Mas perceba que esse senhor e o que está um pouco mais atrás vão tomar sol terno, paletó, gravata, etc. É muito diferente. Eu acho curiosíssimo. Aí eu coloquei essa do Martin Parr, mas essa moça, essa senhora, com óculos, né? Claro, e é normal, óculos de sol na praia é normal, a gente também faz. Mas você percebe aqui que o senhor coloca um tecido, um lenço, um guardanapo, para proteger os olhos. Provavelmente ele está, claro, de olhos fechados. E aqui a senhora de óculos escuro, no meio da praia, de novo aquela cena em Brighton, qualquer praia inglesa. Perceba que a senhora que está no primeiro plano está desfocada. Então está fora da profundidade de campo para que ela permanecesse nítida, para que permanecesse focada. Então ele está trabalhando com o diafragma mais aberto, ela está perto demais e desfocou. Então essa Martin Parr. Olha essa outra. Claro, fim de praia. O pai, a mãe ajeitando as crianças para irem embora. É coisa típica de quem tem filho, quem ia à praia, ou com os pais, ou com os filhos, sabe bem como é que é isso, a saída da praia. Tinha que dar uma limpada na molecada, etc. Mas é tipicamente uma cena de família na praia. Veja, a mãe agasalhada, né? As crianças entraram na água, então estão em trajes de banho. Você sabe que criança, quando está na água, elas esquecem de tudo, né? Vai ficar roxa a boca, mas não querem sair. Agora, outra aqui, ó. Martin Parr, mais ou menos a mesma cena. A praia lá no fundo e a família aqui meio se ajeitando, né? Tomando aí comendo umas bugigangas, tomando suco, etc. Então, eu procurei, quando possível, quando eu conseguia lembrar, fazer essa correlação entre as imagens do Tony Ray Jones e do Martin Parr. Acho legal, é muito diferente. Essa já é mais uma cena de cidade. Né? É bem verdade que pode ser uma cidade praiana, nada impede. Mas aí você vê, e nessa imagem, a gente tem que olhar bem para perceber coisas, porque é uma imagem onde a gente tem muita informação.
Eu sempre alerto meus alunos, né, precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a imagem tem tanta informação que o leitor, principalmente aquele menos habituado a ver fotografia, pula, vai para frente. Aqui, vou voltar a uma, aqui essa imagem é de interpretação mais óbvia, né? As pessoas estão todas no mesmo plano, a não ser um molequinho ali que está um pouco para trás, e tudo que nos chama a atenção está aqui. A gente bate os olhos e rapidamente identifica pessoas, coisas, etc. Nessa foto de cidade do Tony Ray Jones, tem coisa demais. Tem a criança, tem o cachorrinho, tem o casal. Estão vendo que tem o homem de gravata do lado esquerdo e atrás dele tem uma outra pessoa. E depois lá atrás tem um carrinho e tem crianças empurrando. É uma quantidade muito grande de informações. Às vezes, isso não é bom numa fotografia. Olha que foto mais biruta, né? A pessoa, uma mulher, com uma menininha, uma criança, tomando sol no cimento. Põe lá uma toalha, deita e fica tomando sol, sem a parte de cima do biquíni, topless, né? Aqui no Brasil, claro que isso pode acontecer, mas é improvável. E aí, atrás um pouco da menina e da senhora, tem um trator de esteiras, um guincho, alguma coisa. Aí tem uma pessoa passando, tem uma toalha secando ali naquele corrimão. Então, é uma cena muito diferente do que a gente observaria aqui no Brasil. Claro que pode acontecer, mas é raro. A gente vê uma senhora deitada no chão, no concreto, no asfalto. Percebam como os ingleses se expõem a essas situações e o fotógrafo inglês registra. Talvez até para o inglês essa cena seja uma cena de um certo ineditismo, assim, uma certa estranheza, que causa uma estranheza. Essa aqui, do Tony Ray, de novo é uma foto difícil, né? Tem uma pessoa ali com chapéu, depois tem um homem com um cachorro, depois tem um outro cachorro, cada um dentro de um cubículozinho. É de difícil interpretação. Se ela fosse um pouco mais clara, né, se ela tivesse um pouco mais de brilho, acho que a gente identificaria melhor, acho que a gente reconheceria melhor os elementos que estão formando a imagem. Aqui, ó, essa do Martin Parr, que tem cachorro, tem gente, tem cachorro, tem o grupo lá atrás, tem aqui do lado esquerdo uma boia que está cortada. Martin Parr não se preocupa muito com cortes. Como ele fotografa situações, às vezes meio caóticas, de muita gente, quando corta alguma coisa, um pedaço de objeto, um pedaço de gente, para ele aparentemente não faz muita diferença. Cortou os pés e vida que segue. Mas, de novo, eu chamo a atenção. É uma ida à praia, numa praia bem fuleira, para dizer o mínimo. Então tá aí os ingleses tomando sol. Essa aqui, de novo, uma cena de cidade. É difícil dizer exatamente o que estava acontecendo, mas tem lá uma banda, instrumentos de sopro, homens de paletó e gravata e umas crianças aqui na frente, numa atividade que a gente não é capaz de dizer qual, né? Mas é um registro de um detalhe particular da vida dos ingleses. Acho que é interessante, né? Não é um negócio muito complicado da gente entender. Veja essa aqui, ó, né? Do lado esquerdo tem alguém lendo o jornal, depois tem as pernas de uma mulher, de uma senhora, e lá atrás uma outra senhora dormindo numa cadeira apropriada, curtindo a vida. E isso é um fragmento, é um pedaço de uma vida, de um momento na sociedade inglesa. Essa aqui, presumo que seja um, um concurso de fantasias, né? Então, as coisas mais esquisitas fazendo parte disso aí. É estranho, mas é assim que funcionava naquela época. É muito estranho. Olha aqui, ó. De novo uma cena típica, né? Pessoas ali tomando sorvete, comendo bolo.
a gaivota, o camarada ali do lado direito encostado no poste. É uma foto que eu acho bem interessante. Perceba que, nesse caso, o número de elementos para a gente olhar, para a gente prestar atenção é menor. Essas fotos, de forma geral, têm um contraste baixo, porque o céu é muito nublado. Então, a tendência é isso, abaixar o contraste. O contraste aparece mais por conta das cores dos objetos do que da luz. Essa aqui eu acho engraçadíssima. Veja, um casal num piquenique. À esquerda, o homem de paletó, camisa de manga comprida, suspensório. Aí a senhora com vestido comprido, os dois em cadeiras bem confortáveis, uma garrafa de vinho ou champanhe, e o serviço para o piquenique, tudo em ordem, as sacolinhas, as cestas e tal, tudo perfeito para o piquenique. No meio de um pasto, onde a gente observa as vacas aí de cara, e mais para o fundo, as ovelhas, carneiros, coisa do gênero. Mas veja que coisa interessante. Né? Será que é possível nós, brasileiros, montarmos um piquenique com mesa, cadeira, etc., no meio de um pasto com umas vacas? Eu diria que muito improvável. Na Inglaterra dos anos 60, devia ser uma coisa bastante comum, razoável de ser feita. Essa aqui é uma das mais conhecidas do Martin Parr. Né? As gaivotas, a bandeira inglesa lá no fundo, e as gaivotas comendo aí alguma coisa que. Umas batatas, uns chips, né? Potato chips, que alguém largou aí em cima. Eu gosto bastante dessa foto, achei interessante. Né? Ele chegou relativamente perto e fez essa da animação dos bichos comendo. Essa é uma das mais conhecidas. Claro que faz toda a diferença a bandeira inglesa ali no fundo. Se não tivesse a bandeira, claro, seria uma fotinha. Com a bandeira acaba, na minha opinião, ganhando outro sabor, né? Outro poder. De novo, uma cena de cidade, né? Crianças, as menininhas, boneca e tal. É uma coisa de criança, mas a gente percebe um certo isolamento. São as crianças, provavelmente no pátio de um condomínio, numa brincadeira típica ali de criança de 7, 8 anos. Mas dá para a gente notar que é muito isolado, não tem mais contribuição de nada, praticamente não tem árvore nenhuma. É um jeito deles. Essa aqui, do Martin Parr, eu acho terrível. Né? Um grupo de pessoas, pode ser uma lanchonete, pode ser comida grátis, né? E as pessoas preparando ali os hot dogs, os sanduíches, veja o frasco de mostarda, o frasco de ketchup. E é uma coisa que eu percebo, quando tem comida de graça, as pessoas ficam meio descontroladas. Eu já vi isso em outras fotografias, mesmo no Brasil. E mesmo com gente sofisticada. Porque aí, aparentemente, são pessoas simples. Né? Sei lá, um evento numa escola, um evento num acampamento, um piquenique e tal. Mas quando eu vejo comida de graça, mesmo pessoas bacanonas ficam completamente desequilibradas. Né? É curiosíssimo isso. Eu detesto. Não chego nem perto. Aí, ó, de novo, essas senhoras tomando seu chá, comendo ali um sanduíche, o casal lá atrás. E uma coisa, eu não tenho experiência pessoal nisso, porque eu nunca convivi com ingleses nas casas deles. Eu sempre que convivi com inglês foi na rua, em outro tipo de ambiente. Mas eu sei que se você é convidado para um aniversário de criança na Inglaterra, a festa é uma coisa muito simples, muito diferente do que a gente faz por aqui. Sabe, tem lá um bolinho, tem lá umas. O que me contaram? Na festa tinha cenoura cozida, assim. Umas coisas que aqui
Se a gente servisse, todo mundo ia ficar bem indignado com a miséria, com a pobreza. Mas eles são muito contidos. Acho que por muitas razões. É um povo que já passou por situações muito difíceis, né? Guerras, inclusive. Aí, esse conjunto de menininhos, né, vestidos com uma indumentária provavelmente eclesiástica, né, de igreja, tipo de uns coroinhas, né, na rua junto com o mais velho lá, um padre, um pastor, alguma coisa assim. É uma foto típica da sociedade inglesa. Olha aqui, ó, de novo na praia, né? As crianças tomando sorvete, a boca suja, babados e tal. E o Martin Parr fez a foto, aparece ali do lado esquerdo esse pedaço de carro vermelho e tal. Eu não sei exatamente de quando é essa foto, mas nos dias de hoje, fazer uma fotografia como essa pode ser uma encrenca, se os pais das crianças estiverem por perto, etc. Eu não fotografo criança na rua, de jeito nenhum. Já fotografei, mas hoje não faço mais. Tenho, tive problemas já. Aprendi que não vale a pena. Aqui, outra cena. Essa eu acho interessante porque ela tem vários planos. Você vai olhando com cuidado, com calma, você vai vendo coisas. Tem um cara consertando o carro, que está com o capô levantado, tem um outro homem em pé, de paletó, de uma jaqueta, calça, os mais jovens aqui na frente, depois um outro, uma senhora e uma menina, um menino atrás, tal. Uma cena de praia também. Acho bem interessante. Eu gosto dessa foto. Perceba de novo que o contraste é baixo, não tem sombra projetada. Por quê? Porque o céu está muito nubladão. Então, o contraste nessa imagem não é produzido pela luz, o contraste é produzido pelos tons dos objetos. A calça do homem, o pneu do automóvel, as bolsas das meninas aqui do lado esquerdo. Essa aqui voltando para o par. Veja, uma cena de praia, né? Criança, bebê, o guindaste lá atrás, a senhora. É uma certa, é uma certa convivência, né? Antes ou depois do banho de mar, da praia, ou de ter ido à praia só para tomar sorvete ou para pegar um pouco de luz, tomar um sol em inglês, né? Aqui, se vocês olharem, já tem sombra projetada. Então, esse dia era um dia que tinha um sol mais aberto. E, de forma geral, as cores das fotografias do Martin Parr são suaves. É como se ele usasse filmes negativos ou ajustasse a câmera digital. Hoje ele usa a câmera digital, evidentemente, para que o contraste fosse mais baixo. Essa aqui, de novo, é uma foto interessante. Tem essa senhora de chapéu no primeiro plano, depois tem um homem sentado, outro menino de boné, etc. E as pessoas mais ao fundo, no segundo, terceiro plano, já estão quase em silhueta, né? Por quê? Porque o céu lá atrás está mais claro. Então a fotometria não é um erro, porque se a diferença é muito grande, a gente não consegue. Mas as pessoas estão silhuetadas, vai? A não ser o menino loirinho ali que está do lado daquele cartaz, dá para a gente enxergar, está lá com um tamborzinho. Mas é legal a gente olhar essas coisas, né? A gente olha, percebe a lógica do mundo inglês e também aprende a olhar, analisar a fotografia sob o ponto de vista da técnica. Outra cena de praia muito típica, né? Aquelas casinhas que funcionam como trocador de roupa, a pessoa aluga aquilo, paga lá um dinheiro e usa aquilo para se trocar, para guardar roupa, etc. Mas é uma praia muito diferente da nossa e de outros países tropicais. Olha aqui, ó. De novo, uma cena de cidade.
É difícil dizer, essa senhora com essa roupa esquisita aqui, praticamente no centro da foto, é tão estranha que a pessoa, a menininha ali que está sendo puxada por outra senhora, está olhando para ela com uma certa estranheza. Né? O que é isso? O que ela está fazendo? Que roupa é essa? A outra lá no fundo, uma outra senhora, tomando chá de perna aberta. É uma coisa meio estranha, né? Mas é assim, sentada na cadeira de perna aberta. Aqui, acho mais difícil a gente observar uma senhora tomando chá de perna aberta, pernas abertas, como essa daí. Mas é outro mundo. Cultura é tudo. Veja aí, de novo, uma cena de comilança. Essa também o contraste é baixo, tem uma luz muito forte vindo lá do fundo. Mas veja que é uma composição legal, uma composição boa. O Martin Parr, às vezes, usa flash, speedlight, flash pequeno. Então é possível que essa foto tenha sido iluminada por flash, flash pequeno. Veja, sei lá, o começo ou o fim de uma festa. Aquelas duas moças vestidas como uma roupa do tipo de garçonete, uma mesa sem nada, elas estão esperando acontecer alguma coisa, ou já aconteceu. Mas é legal as duas juntas olhando para o mesmo lado, com guardanapos na mão, etc. É outra coisa, outra cena de praia, o casal comendo alguma coisa, o bebezinho no carrinho, e uma baita de uma sujeira. Percebo que tem um cesto de lixo pendurado nesse poste central, mas já está, o cesto está cheio completamente, já caiu coisa. E segue o barco. Também é uma coisa meio, uma certa falta de civilidade. Ninguém trocou o lixo, ninguém recolheu, nada, fica aí. Eu não sei como é que é. Mas Martin Parr está mostrando uma Inglaterra que às vezes é um pouco estranha para a gente, para quem não conhece bem, como é o meu caso. Essa outra do Tony Ray Jones também é uma cena de piquenique. Né? Aí a família, tem criança, tem as coisas do piquenique no chão, e é um campo. Mas vocês estão vendo que aquelas árvores que estão ali no meio são, na verdade, um cartaz. Não é uma árvore verdadeira. É uma montagem, é um cartaz. Né? Tem a grama, tem o asfalto, etc., mas aquilo ali é uma montagem. Quando a gente bate o olho, você fala, pô, mas o que é isso? Aí você vai olhar direito e vê que é uma estrutura artificial. Essa eu pus mais por curiosidade, assim. Claro que essa pessoa com o pezão, dedão assim, deve ter percebido que ele fez essa foto, porque ele chegou perto. Né? Então ele deve ter se entendido aí com essa moça, com essa pessoa, para poder fazer a fotografia. O mar está meio caído, né? O mar está caindo para o lado direito. Isso é comum quando a gente fotografa na praia. Se não tomar cuidado, vai ter, vai ter o mar escorrendo para um certo lado. Essa também é uma coisa estranha, mas acho que essa podia ser em qualquer lugar. Né? Podia ser no Brasil, podia ser na Inglaterra, qualquer lugar. É que a pessoa aí está com uma cara fechada, né? O sujeito põe lá uma fantasia desse calibre, as pombas em cima da cabeça dele. Não sei exatamente o que está acontecendo. Mas é uma capa, não sei o que tem na cabeça, não sei se tem lá um, um alpiste, alguma coisa assim. A pessoa está ali no meio da praça. E ele fez uma foto bem centrada. Olha aqui, parece que eles gostam muito de sorvete. Né? Sempre tem essas pessoas. Aqui também. Né? Mas eles tomam sorvete de terno e gravata. A senhora dentro do carro, param os carros perto da areia, como era aqui no Brasil antigamente, ou ainda é, dependendo do lugar. Mas o que me causa uma certa estranheza é a sujeira.
esse monte de papel, jornal, coisa de sorvete, tudo meio largado. Pelo menos isso é uma coisa dos final dos 60. Né? Veja só, repete-se aquilo que eu acabei de falar. O Tony Ray Jones fotografou no anos 60, morreu em 72. Então é o final dos anos 60, principalmente. E o Martin Parr nasceu em 52. Então, digamos que isso aí seja de 80, vai, ou mais para cá. Mas, pelo jeito, continua, para mim, surpreendentemente, essa baita sujeira. Gosto da imagem, ela é um pouco mais simples de fazer, tem um pouco mais de luz. Talvez o corte ali naquela estrutura de arquitetura não seja a melhor, mas não é uma preocupação do Martin Parr. E aqui, para finalizar, tem um retrato do Martin Parr, né, ele tomando chá, com aquela cara típica, ele tem esses lábios finos, assim, está sempre meio ironizando. E o Tony Ray Jones, do lado direito, com o dedo no nariz. Tem outras fotografias dele, mas eu resolvi usar essa. Talvez ele tivesse um pouco mais feliz aí. Acho que essa é a última. Certo? Muito bom. Deixa eu terminar aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Esse tipo de análise é uma coisa que eu faço no nosso Analisando Sua Foto, todas as terças-feiras. Hoje é terça. Todas as terças-feiras no YouTube. Thales Trigo, YouTube. E eu já faço isso há 93 semanas. Toda terça-feira, paramos no Natal, Ano Novo, a gente analisa fotos dos amigos que mandam as fotos, procuro ser o mais cauteloso e generoso, procuro ajudar. E normalmente eu faço assim: eu desenvolvo uma teoria, dou uma aula teórica, e aí vamos colocando as fotos de cada um daqueles que nos mandam. Então, isso é uma coisa que eu faço toda semana para todo mundo que quiser. E, além disso, bom, peço para que, se você aproveitou, se você achou legal, dá uma curtida aí no YouTube, porque para mim é importante isso. E eu tenho os meus cursos. Né? Tenho o Fotógrafo Excelente, que é um curso mais compacto, e tem a minha mentoria, que dura praticamente uns 7, 8 meses, que é um processo mais demorado, e a pessoa recebe as aulas ao vivo e as gravações. A mentoria é um processo que acontece de 15 em 15 dias. Tá bom? Então, peço que, se você achou legal, dá um like aí que me ajuda na divulgação desses vídeos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É claro que é sempre uma coisa muito simples, né? Não tem pirotecnia, mas é para falar de fotografia. A gente não precisa de grandes truques. Tá bom? Abraço, obrigado.